Só um minuto no YouTube agora, Facebook. Sejam muito bem-vindos ao Ciência em Texto, para que a gente possa conversar cada vez um pouco mais sobre evidência científica, artigo científico. Então, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso encontro de hoje, esse bate-papo que a gente vai ter. Bem, hoje o episódio do Artigo em Foco é direcionado para você entender como você pode ter sucesso na redação da sua discussão, convencer de fato o editor em relação ao conteúdo que você está produzindo, ao conteúdo que você está ali avaliando. Então, é sempre importante a gente relembrar e lembrar desses aspectos. Bem, muitas pessoas estão chegando aqui no Instagram, podem não me conhecer ainda, também chegando no YouTube, Facebook. E eu repito isso várias vezes para que vocês possam me conhecer um pouco melhor a cada dia. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas na área da saúde a seguir carreira acadêmica, escrevendo artigo científico em um mês. Então, o meu objetivo aqui, junto do Ciência em Texto, é descomplicar o processo da redação científica do seu artigo. Então, é interessante a gente sempre pensar e lembrar desses aspectos, dessas questões que a gente está aqui trabalhando. Deixa eu me posicionar melhor aqui para ficar de frente. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. Bem, o que eu quero te dizer, pensando na nossa prática de escrever cientificamente? Por que a gente precisa ter uma boa plausibilidade? Nossa, mas que nome diferentão. Que nome até difícil, às vezes, para a gente pensar. Como é que a gente fala de plausibilidade dentro da saúde? Então, a ideia é que você, conhecendo esses elementos básicos que a gente sempre carrega relacionado com a plausibilidade, você conseguirá escrever de forma muito mais simples a sua sustentação teórica da pergunta de investigação. Ah, então você está querendo me dizer que eu preciso ter uma sustentação teórica forte? Precisa ter uma sustentação teórica forte para definir todo esse conceito que a gente sempre trabalha. Porque para eu estudar alguma coisa, intuitivamente, de forma muito intuitiva, a gente faz suposições. Por exemplo, é aquela história, você conhece uma pessoa, um amigo, e aí você pode ter a impressão, à primeira vista, ou você pode escolher conhecê-lo um pouco mais, para decidir se vocês vão ter ou não vão ter uma amizade. Então, pensem sempre assim, que essa questão da plausibilidade é o quanto profunda é a sua relação de amizade com o outro. É como você se conecta de fato com o outro. É como você estabelece uma relação, um vínculo mais afetivo com o outro. Então, qual é o sentido daquilo, por trás daquilo? Ah, porque você quer ter uma sensação de bem-estar, você quer estar bem. Então, no artigo científico, a plausibilidade é o que justifica a relação entre dois eventos, entre duas variáveis. Ah, o que é variável? Variável é aquela característica da pessoa. Ah, eu quero saber se a mulher tem maior risco de ter câncer de pulmão. Então, se eu quero saber essa relação, eu estou trabalhando aqui duas variáveis consideradas importantes. Então, para isso, eu preciso ter uma sustentação teórica, que nós chamamos isso de plausibilidade. Então, a plausibilidade, a gente vai retomar aqui alguns conceitos básicos. Ela nasce do conceito do que é plausível, daquilo que tem um sentido prático para alguma coisa. Ou seja, é como se a gente pudesse pensar assim, existe uma lógica por trás de tudo isso. Então, se a gente pensa o conceito de plausível, ele nasce com essa ideia. Mas aonde é? Vou contar uma história aqui para vocês. Aonde é que nasce essa história de plausível?
de ter sentido das ideias. Isso nasce lá na filosofia. É na filosofia que se começou, na filosofia analítica, que se começou a fomentar ideias objetivas e ideias práticas de que a gente entende que existe uma causa para todas as coisas. Se existe uma causa para todas as coisas, eu preciso entender se aquilo tem uma lógica prática. Então, esses conceitos relacionados com causa, ele nasce dentro dessa perspectiva da filosofia. Ainda, a gente aprende lá na escola aquela lei de Newton, a terceira lei de Newton, que é a mais famosa, a lei da ação e reação. Tudo que eu faço aqui hoje, possivelmente eu vou ter a reação disso. É aquela história que ele sempre conta. Se você anda e pisa no chão, ao mesmo tempo que você empurra o chão, é ao mesmo tempo que o chão te empurra de volta. Só que a gente muitas vezes não percebe que existe essa lei da ação e reação. E aí a gente não consegue perceber na saúde essa relação de causa e efeito. Então, tudo isso nasce tanto da filosofia junto com essa teoria. Então, a saúde, ela passa a entender o quê? Ela passa a entender que a gente precisa também estabelecer uma relação de causa e efeito. E por que eu preciso ter essa relação, essa ação e reação clara no nosso sentido prático? Porque se eu tenho essa ação e reação clara no meu sentido prático, eu consigo agir, saber qual é o momento de agir. Então, pensando na lógica da ciência, que a gente recebe essa ideia, comece a pensar como eu vou trazer no artigo científico, de forma muito clara e robusta, a ideia da plausibilidade biológica a ponto de convencer o editor. Então, você sempre tem que pensar assim, você vai começar a entender que todos esses conceitos básicos do que a gente quer trabalhar, do que a gente quer avaliar, é que eu preciso fazer com que o meu leitor entenda que tudo isso tem um sentido. Agora, qual é um problema que as pessoas sempre fazem? Elas tendem a escrever o mecanismo biológico, ou seja, como acontece o processo biologicamente, mas sem uma estrutura mínima que responde de forma clara e simples o seu objetivo. Então, vamos lá, pensando de maneira prática. Eu tenho aqui hoje um objetivo. Eu gostaria imensamente de responder a minha pergunta de investigação. Se eu estou aqui pensando em responder a minha pergunta de investigação, que é a pergunta que a gente faz, será que a mulher vai ter maior probabilidade, maior risco de ter câncer de pulmão? Eu preciso entender como essa relação se sustenta teoricamente. E muitas vezes eu não consigo perceber isso. Mas o meu estudo não é sobre doença, o meu estudo é sobre condições sociais, por exemplo. A gente teve um aluno no DPA1 que estudou esse tema, participação social. Então, como é que ele consegue sustentar teoricamente a importância da participação social para minimizar problemas? Então, isso a gente chama, essa conexão, a gente chama de plausibilidade. É o sentido de tudo isso para a gente trabalhar. Você está aí, eu estou vendo. Então, é importante a gente entender isso, como a relação entre os eventos se conectam para que tenha um sentido prático. Então, você descrever a sua plausibilidade ou simplesmente um mecanismo biológico e não conectá-lo à sua pergunta de investigação, não conectá-lo ao seu objetivo, que a pergunta de investigação vira o objetivo do estudo.
você está tratando isso de forma errônea na sua discussão do artigo científico. Então, anote aí. A primeira dica que você tem que pensar é: a minha plausibilidade de sustentação teórica, ela tem que estar alinhada com o meu objetivo. Se ela não está alinhada, minha justificativa, a base não está alinhada, se não é capaz de convencer claramente o leitor que existe uma relação entre dois eventos, a gente vai ter um problema na hora que o revisor for avaliar. Por isso que é tão importante a gente entender qual é o papel dentro dessa relação desses eventos. Então, é interessante a gente pensar nisso. Agora, o que você vai conseguir entender? Qual é o seu ganho quando você tem clareza de como você vai aplicar essa plausibilidade? De como é que você vai aplicar o sentido disso dentro do seu artigo científico? Bem, você vai passar a entender que as informações, elas têm uma origem multicausal, mas que existe um mecanismo básico, simplificado, que explica essa relação. Então, você vai mostrar para o seu revisor o seguinte: olha, eu estou te dizendo aqui que a minha argumentação que sustenta aquela minha pergunta de investigação, ela é simples de você entender, embora tenha uma série de fatores que podem tornar complexo o processo. Por isso que você tem que colocar isso e ter clareza desse impacto de forma muito prática e muito objetiva. Mas eu queria contar um pouco para vocês como começou essa história de sentido e sustentação. Muitas vezes a gente não conhece como que isso foi introduzido na saúde. Bem, na filosofia analítica, a gente já sabe que tudo isso foi introduzido em relação a estabelecer essa relação de causa e efeito. Inclusive, Aristóteles é um dos filósofos que mais defende essa perspectiva analítica de que a gente precisa compreender e entender a coerência dos eventos na prática. E aí, na saúde, o que aconteceu? Tem um autor muito famoso, que a gente sempre estuda na área da saúde. Se você nunca ouviu falar desse autor, anote para ler os seus pressupostos de causalidade, que se chama Bradford Hill. O Bradford Hill, ele foi um autor que foi o precursor do entendimento de que a nossa discussão, ela tem que ser pautada, sim, em algum momento, em algumas características que faz com que a minha plausibilidade tenha um sentido. A ciência hoje é do jeito que é, e os artigos científicos também têm esse caráter justamente pela influência do Bradford Hill na sua forma de visualizar e compreender a lógica prática desse conteúdo. Bem, o que isso significa de fato? Ele traz, para sustentar sua teoria, 9 itens que são importantíssimos para dizer que existe sim algo por trás daquilo que me ajuda a fortalecer a minha evidência ou não. Inclusive, vai me ajudar a dar um direcionamento mais firme ou não em relação àquilo que eu preciso compreender, aquele conteúdo que eu preciso entender em relação ao mecanismo que acontece a doença ou o evento e a plausibilidade. Bem, um primeiro item que o Bradford Hill ele sempre diz é que a gente precisa entender a força desse evento. O que ele quer dizer com força do evento? Quanto maior for a relação entre uma exposição, uma variável que a gente diz que é aquela variável de causa, e o meu desfecho, que é a ocorrência daquele evento, eu tenho
uma visão de que ele pode mesmo ser uma relação de causa e efeito. Então, o Bradford Hill fala que a força nos ajuda de forma muito prática a isso. Então, eu sempre vou desejar para vocês aí, como fã de Star Wars, que a força esteja com vocês na hora de escrever um artigo científico. Por quê? É importante que a gente tenha alguma sustentação em relação ao quanto que esse evento existe uma conexão. E aí a gente usa critérios estatísticos para pensar sobre isso. Um outro critério importante é a especificidade. Ou seja, quanto que esse assunto ele pode ser de fato detalhado, específico, direto. Então, se eu consigo entender de forma prática essa lógica no meu sentido, se ele é específico, eu já ganho aí mais uma pontuação em relação a entender de forma muito prática a causalidade. Por quê? Se ele é específico, o que eu quero dizer com específico? É que ele tem uma característica única. E se ele tem essa característica única, isso facilita a nossa argumentação em relação ao conteúdo. Por quê? Eu vou pensar de forma direcionada e prática. Bem, além disso, a gente tem que ter também um outro pressuposto, que tudo isso, gente, a gente discute e trabalha numa discussão pensando na plausibilidade, que é a consistência. Eu tenho uma consistência na literatura, e isso é um detalhe importante, que a gente sempre tem que considerar da consistência. A consistência, ela é temporal. De tempos em tempos, a ciência muda paradigmas. Se de tempo em tempo a ciência muda paradigmas, a gente tem que contextualizar a consistência desse estudo, a aplicabilidade aplicado à nossa realidade. Por que que os editores pedem sempre referências atualizadas? Justamente por causa dessa movimentação da ciência, para a gente entender de forma muito mais prática e de forma muito mais objetiva essas relações de causalidade que podem mudar conforme o avançar dessas questões. Então, a consistência é um outro critério que a gente também coloca. Existem outros estudos que te ajudam a sustentar a sua hipótese e que são atuais. Eu não vou pegar um estudo lá da década de 50 para dizer que sustenta a minha teoria, para dizer que tem consistência com a minha teoria. Então, tudo isso a gente pode entender que faz parte da nossa definição do sentido lógico daquilo que a gente está fazendo. Então, veja que até agora eu trouxe para vocês aí 3 questões, 3 pontos importantes. Agora, vamos pensar assim, que de maneira muito prática, pensando na nossa lógica de conteúdo sempre, por que as pessoas falam que o estudo de intervenção é sempre melhor de realizar? Isso nasce dessa ideia do Bradford Hill, que ele fala que o experimento ele torna mais controlável o processo. Então, é interessante a gente pensar aqui por que o estudo de intervenção está lá no topo da cadeia, justamente por causa desse pressuposto. Então, se você tem estudos de intervenção que reforçam a sua hipótese, isso também vai te ajudar a ter maior clareza, ou seja, estudos de intervenção que respondem à sua pergunta de investigação. Isso vai te ajudar a ter mais clareza do sentido prático disso. Então, Bradford Hill traz esses conceitos para que a gente entenda de maneira lógica como eu sustento toda a informação teórica. Então, você vai trabalhar com força, especificidade, consistência, pensar que o experimento é um critério importante. Então, se você tem um estudo de intervenção que sustenta a sua hipótese, ele deve ser considerado, sim, para que você consiga avaliar de forma muito mais prática todo esse conceito lógico e científico. Bem, aí, a gente, depois de pensar que existem esses pressupostos básicos de causalidade,
para que a gente afirme de forma clara uma relação de causa e efeito, que a gente conecte esses dois eventos para sustentação teórica da sua discussão, você precisa entender se tem plausibilidade. E é esse ponto que a gente chega. A plausibilidade, conforme o que Bradford Hill sempre diz, é como se a gente pudesse pensar assim. Eu sei que existem vários eventos externos, eu sei que tem várias coisas acontecendo aqui no meu mundo paralelo. E por eu saber que existem várias coisas acontecendo, eu preciso saber que existem fatores externos que influenciam dentro, influencia biologicamente o nosso corpo. É aquela história, saúde mental. Se você não está com a sua saúde mental muito boa, o seu corpo físico ele vai reagir. Ele vai produzir uma reação em relação a algo. Por isso que é interessante a gente ver, nossa, como é que a mente impacta no corpo? Porque é tudo conectado. Então, a gente precisa entender que tem um fator externo. Um exemplo é, se você vê uma pessoa fumar todos os dias, ela está ali dando um estímulo para o seu corpo ter algum tipo de reação biológica. Se você vê uma pessoa que não bebe água diariamente, a quantidade mínima de 2 a 3 litros de água, aí conforme o seu peso, e a sua nutricionista prescrever e você calcular, você vai perceber, a partir daquilo, que o seu corpo vai ter uma reação. Agora, não bebe água todos os dias. Qual vai ser a reação daqui a 30 anos? Você pode ter uma insuficiência renal, por exemplo. Então, são exemplos simples, só para que a gente entenda que essa lógica da plausibilidade, ela é sustentada na teoria complexa que a gente vive do mundo externo, que influencia no nosso biológico. E aí eu preciso entender o mecanismo biológico desse evento. Por que a Covid causa tanta inquietação? Porque ainda não foi possível desenvolver completamente o seu mecanismo biológico. Então, a gente tem algumas evidências, mas não tem uma sustentação forte, profunda daquele conteúdo. Se eu não tenho uma sustentação forte e profunda, eu tenho que, justamente, criar uma hipótese, uma informação que eu acredite ali de uma forma lógica, para que as pessoas cada vez mais estudem aquele tema. Então, a plausibilidade é ter sentido. Você não pode aplicar uma teoria que você não vê sentido. Ah, eu vou ter Covid-19 se olhar para a parede amarela. Não tem sentido. Até então, nenhuma outra doença, você olhando para a parede amarela infecciosa, te fez gerar aquilo. Então, precisa ter esse sentido claro. Agora, o que a gente precisa entender? Que se eu tenho ali o sentido da plausibilidade, isso precisa ter coerência. A coerência envolve o quê? Envolve a lógica. Se tem um aspecto lógico por trás disso. Então, Bradford Hill, ele traz esses pontos de forma crucial e que a gente tem que discutir dentro do nosso trabalho, na nossa sessão de discussão, de forma muito prática e direta. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a plausibilidade existe, mas tem uma coerência também com outras versões do que acontece na literatura, realmente tem uma sustentação. Eu vou contar uma história para vocês interessante. Eu estudei na minha tese do doutorado anemia materna e peso ao nascer. E aí, quando eu estudei anemia materna e peso ao nascer, eu trouxe um ponto de corte do peso ao nascer diferente do que a literatura estava acostumada. A literatura fala o seguinte, que os efeitos deletério, ou seja, os problemas que a criança pode ter, é só se ela tiver um peso menor que 2.500 gramas. Então, se a criança tem um peso inferior a 2,5 kg, ela pode ter um problema. Porém, a gente observa que a criança com peso entre 2.501 a 2.999, ali, de 2.500 a 2.999, tem um peso
insuficiente. E o que a gente quer dizer com peso insuficiente? Que, embora ela não seja baixo peso, ela pode, sim, ter algum problema de crescimento e desenvolvimento se ela nascer nessa faixa de peso. E é interessante a gente pensar isso. Se ela nascer nessa faixa de peso, ter isso. Busquei artigos científicos, eu li mais de 8.000 títulos e resumos, mais de 500 artigos, porque eu queria ter uma exaustão e fazer um teste também das aplicabilidades de avaliações sistemáticas. E o que eu constatei? Que apenas 2 artigos foram localizados tratando dessa hipótese. Então, o meu artigo, quando ele foi para a submissão, primeiro, ele teve uma resistência das revistas para entender aquilo de uma forma diferente do que a gente está habituado a fazer ou habituado a conhecer. E aí eu tive a recusa do artigo. Mas interessante que eu pensei, como eu posso melhorar a minha sustentação teórica, a minha plausibilidade dentro desse artigo. A partir disso, eu peguei a minha lógica de aplicar os conceitos do Bradford Hill de forma mais intensa, fazendo uma analogia entre, que isso é um critério que eu vou explicar agora, analogia entre a fisiopatologia da relação da anemia com baixo peso ao nascer e com a fisiopatologia do peso insuficiente. E aí eu trabalhei 2 critérios que eu vou contar para vocês agora do Bradford Hill. Um critério é entender a analogia. Se outros eventos acontecem de forma muito parecida, eu vou captar ali que esses eventos que acontecem de forma parecida podem se comportar também para aquele meu desfecho que eu estou avaliando. Vamos lá. Se eu sei que a relação da fisiopatologia da redução do peso ao nascer no baixo peso existe, é consolidada, eu vou entender que essa mesma lógica pode ser aplicada para o peso insuficiente, tendo uma sustentação teórica que me ajude. Covid-19, que é o tema do momento. Vamos pensar assim. Eu quero estudar aqui qual é o mecanismo da Covid-19. A gente vai utilizar, usando o pressuposto da analogia, a gente vai utilizar conhecimentos prévios sobre o vírus que tem, o coronavírus que já tem existente, que a Covid-19, agora o coronavírus, não é a primeira versão do vírus, ele agora está popular, mas já existia a família do coronavírus antes da pandemia. Não da Covid-19, de outros tipos de coronavírus. Então, o que é a analogia? Eu vou pegar essa sustentação que existe, se o meu tema é super novo, vou pegar essa sustentação que existe e, a partir dessa sustentação, dessa teoria, eu vou aplicar essa lógica inicial para entender, de fato, a lógica do meu estudo. Então, com o peso ao nascer, eu fiz isso. Eu peguei a lógica que a gente já tinha consolidado na literatura do baixo peso e apliquei para entender o peso insuficiente. Mais estudos são necessários para entender o que limita o peso da criança a 2.500 e o que limita o peso da criança a 2.501. Então, o que eu quero dizer? O ponto de corte é 2.500. Qual é a diferença da criança que ganha um pouquinho mais, meio quilo a mais, daquela que ganha meio quilo a menos e que acaba trazendo um prejuízo diferente? Porque a criança que nasce abaixo de 2.500 tem problemas cognitivos muito mais intensos do que aquela que nasce com peso acima de 2.500, mas está ali na faixa do 2.500 e do 3.000. Então, tudo isso é interessante a gente sempre refletir e pensar quando a gente quer escrever o nosso conteúdo. E isso se chama a sua sustentação teórica, entender o sentido. O outro ponto é gradiente de dose-resposta. E é muito bom a gente perceber isso como um pressuposto. É aquela história. Se eu aumento a intensidade da doença, ou se eu diminuo a intensidade de alguma condição que eu esteja estudando, eu vou
maximizar o meu efeito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a mulher ela reduz os níveis de hemoglobina, consequentemente, a criança vai ter uma redução do peso ao nascer. Isso se chama esse gradiente dose-resposta. E eu posso classificá-lo por nível de gravidade, porque tem a anemia leve, moderada e grave, conforme pontos de corte. E eu posso determinar. Então, uma outra característica que a gente entende para ter plausibilidade, para ter sentido nisso, é se de fato pode existir um gradiente dose-resposta. É interessante falar isso porque quando você está fazendo revisões sistemáticas, você vai lá para o sistema GRADE. Sabe qual é o critério que o sistema GRADE faz para dizer se sua evidência ela é robusta ou não? É se o autor trabalhou com a avaliação de dose-resposta. Ou seja, se ele conseguiu perceber se, caso diminuísse os níveis de hemoglobina, no meu exemplo, iria aumentar os níveis ali de baixo peso, né? Reduzir o peso ao nascer e a criança teria um peso ao nascer abaixo do esperado. Então, isso é avaliado. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando nós estamos escrevendo ciência. Nem sempre a gente vai ter todos os elementos, mas a gente tem que ter em mente que a sua sustentação vai ser olhada assim pelo editor da sua revista. Então, tudo isso você precisa ver. Agora, um muito importante é garantir sempre, nos estudos que têm a intenção de avaliar a plausibilidade desses efeitos, que a causa ela foi antes do desfecho. Ou seja, primeiro a pessoa fumou, depois a pessoa teve câncer de pulmão. Então, tudo isso precisa ter garantia na sua avaliação para ter a sustentação teórica. Mas você vai assim, mas Ana, o meu estudo transversal, eu não consigo saber se a pessoa fumava ou se a pessoa teve câncer antes. Nós estamos falando aqui de sustentação teórica, aquilo que tem sentido para a literatura. A interpretação dos seus resultados e dessa relação que você tem dentro dos seus resultados é diferente da sustentação. Qual é a teoria que você de fato acredita? E tudo isso precisa sempre ser pensado quando você está fazendo ali a plausibilidade, que você está ali pensando naquele conteúdo. Agora, vocês não podem esquecer que de tempos em tempos a informação ela muda. É a história do ovo. O ovo faz bem ou faz mal? Eu como ovos todos os dias. Não me faz mal. Ok? Mas a ciência tem uma movimentação complexa em relação a isso. Porque uma hora diz, não come ovo todo dia, vai aumentar o colesterol. Come ovo todo dia, porque vai melhorar aí os seus níveis de saciedade. Então, a gente tem que sempre considerar a temporalidade também, no sentido prático, não é temporalidade, mas entender o que a ciência trabalha hoje, o que ela aplica hoje, o que ela avalia hoje de forma prática, pensando nessa plausibilidade e trazer a sua sustentação em relação a tudo isso. Sempre pensando que você pode discordar ou você pode concordar daqueles resultados que você está ali avaliando e pensando. Então, sempre coerência e plausibilidade devem estar juntos. Sabe aquele efeito dominó? Que você empilha todas as pecinhas e você dá na minha terra chama isso aqui de peteleco. E aí cai tudo que a gente vê ali, todo dominó. Isso é o efeito claro que a gente entende da relação de causa e efeito. Se eu não tivesse dado a batidinha, não tinha caído todos os dominós e não tinha tido aquele problema. Então, é um pouco isso que você sempre tem que pensar quando você quer avaliar. Cuidado para não confundir plausibilidade, sentido biológico, com associação estatística. Isso é um erro que as pessoas fazem, de dizer assim, não teve associação, não tem sentido. Não, não é isso. Existe um mecanismo que sustenta aquilo por trás. Agora, a associação estatística é um critério que vem
para nos ajudar a ter certeza no mundo das probabilidades sobre a evidência científica. A estatística ela é muito importante, mas ela utilizada de forma desorientada não é. Então, bem, entender a plausibilidade é você girar em torno desses aspectos. E aí você precisa entender o quê? Que os meus alunos, sempre que estão escrevendo cientificamente, eles fazem isso. Tem uma aluna minha do curso que falou assim, professora, eu não sabia que eu tinha que detalhar tanto assim essa relação entre, por exemplo, percepção de saúde e depressão, que foi o tema dela. E por que ela falava assim dessa questão, dessa sustentação, que não tinha muita clareza? Porque, embora ela entendesse que precisava falar, mas é um tema que percepção de saúde não tem um mecanismo biológico, mas tem uma questão ali psiquiátrica que vai influenciar no seu biológico. Questões sociais que vão influenciar dentro disso. Então, é interessante a gente pensar que a plausibilidade sempre está nisso. Então, ela conseguiu compreender e entender que a sua sustentação do conteúdo, sim, deve sempre estar conectada à sua pergunta de investigação. Sempre deve estar conectada ao seu objetivo de forma prática e direta. Agora, um jeito errado de fazer isso. Qual é? O jeito errado de você fazer isso é quando você vai lá e coloca um bando de informação sobre a fisiopatologia da exposição, do desfecho, dos eventos, e você fica escrevendo aquele conteúdo. Você não compreende como a plausibilidade funciona. Você não entende a lógica de como aquilo funciona para sustentar o seu conteúdo, sustentar a sua teoria. Como você não entende, você aplica o jeito errado de fazer isso. Então, não faça do jeito errado. Por quê? Porque o seu revisor vai ler aquele conteúdo e vai dizer assim, essa menina está falando aqui nada com nada, não tem nem pé nem cabeça aqui conectar. Não é isso? Então, a gente precisa entender que tem que ter uma sequência lógica, tem que ter uma coerência dentro desse aspecto para conquistar o seu editor, para compreender de fato o que ele quer fazer com que o seu leitor entenda. Porque assim, gente, o que adianta você ler um artigo e não entender nada do artigo? Pouco. Então, o seu leitor ele quer que você simplifique ao máximo a sua comunicação, inclusive na plausibilidade. Se ele quiser estudar um pouco mais sobre aquele conteúdo do ponto da plausibilidade, o que ele vai fazer? Ele vai buscar mais trabalhos específicos sobre a plausibilidade. Então, você tem que simplificar essa relação de eventos e trazer uma boa sustentação teórica. Então, qual é o jeito certo? O jeito certo é você pensar que o mecanismo biológico é sustentado em pressupostos básicos da ciência, e esses pressupostos básicos que a gente tem na ciência, que a gente adota, a gente vai aplicar na redação do nosso artigo científico. Na discussão, gente, tem um tópico que a gente sempre trabalha, que assim, a gente sempre utiliza, que é o tópico da sustentação teórica. Então, toda vez que você escreve o seu roteiro da discussão, ali tem aquele tópico, sustentação teórica. Então, você pensar em um parágrafo, como você vai sustentar um a dois parágrafos, como você vai sustentar todo esse seu sentido das coisas, toda a plausibilidade, todo esse foco. Agora, o que você precisa entender? De forma prática, o que você vai fazer aí agora é pensar. Como? Pega o caderno e anota. Você vai pensar. Como é que a minha pergunta de investigação, está anotando, né? A minha pergunta de investigação, ela vai sustentar o que eu quero. Ela vai sustentar o que eu quero pensando na plausibilidade dessa relação dos eventos que você está estudando. Então, você vai trazer, se eu estou estudando assim, qual é o impacto
da vacina para o serviço público. Então, qual é a sustentação que você tem aí, teórica, sobre isso? Então, você sempre tem que pensar que a plausibilidade que você está trabalhando, a gente chama até de plausibilidade biológica, porque traz essa questão do Bradford Hill, mas essa ideia, esse conceito, ela se aplica a outras questões que não é estritamente biológica, como essa que eu vou exemplificar agora, do impacto da vacina nos serviços de saúde, por exemplo, você pensar como que isso vai melhorar ou piorar o serviço. Como é que há uma conexão entre a vacina e a melhoria dos serviços de saúde. As pessoas poderão voltar ao fluxo normal de atendimento, por exemplo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a população seja assistida de uma forma diferente, certo? Então, são aspectos que você tem que pensar. Então, agora você vai fazer isso. Qual é a sua argumentação para utilizar e convencer o seu leitor de que o seu objetivo ele é realmente importante, fundamentado na literatura prática e que a gente possa aplicar. Então, hoje, vocês conheceram um pouco mais sobre esses conceitos básicos e, com certeza, você vai conquistar o seu editor se você tiver uma fundamentação teórica muito boa dentro da sua discussão. É isso que a gente chama de plausibilidade. Vejo vocês muito em breve nas próximas lives do Artigo em Foco. Até mais!